Boa noite, irmãos. Bom esse encontro, depois de tanto tempo, esse encontro com os discipuladores, se bênção estarmos juntos nesta noite. Queremos estar conversando com vocês sobre as coisas absolutas e as coisas relativas. Queria ler com vocês uma palavra do profeta Jeremias, que está no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16, e que diz: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jeremias 6, 16. As veredas antigas, o bom caminho. Eu quero dizer para vocês que as veredas antigas e o bom caminho é absoluto. Mas existem coisas relativas, mas nós queremos entender bem o que é absoluto e o que é relativo. Nesses dias de quietude, nesses dias de reflexão, de oração, o Senhor tem nos permitido estar diante dEle e nós, aqueles que temos a responsabilidade do rebanho, nós incluindo os pastores, os discipuladores, todo o ministério que ajuda a cuidar do rebanho de Deus, o Senhor nos deu um tempo para meditar e precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e estar diante de Deus sobre essas novas circunstâncias e estarmos abertos para mudanças que Deus deseja que imprimamos e qual deve ser a nossa estratégia ministerial. E para isso, como servos do Senhor, nós precisamos discernir o que é absoluto e o que é relativo. O que é imutável e o que é variável. O que é indispensável e o que é prescindível. Discernir entre o essencial e o secundário. Entre o permanente e o circunstancial. E dentro dessas coisas relativas e secundárias, realmente há coisas boas, coisas úteis, coisas agradáveis, mas não indispensáveis. E outros que continuamos a praticar por mero costume ou tradição. Eu quero lembrar de uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, que ele diz assim: no absoluto, unidade, no secundário, liberdade, e em tudo, o amor. Absoluto nós não podemos negociar. No secundário, nas coisas relativas, sim, podemos fazer diferente, mas nas coisas absolutas nós não podemos abrir mão. Quero dar alguns exemplos para fazer um contraste entre o absoluto e o relativo, para a gente entender o que nós estamos querendo dizer. Por exemplo, louvor e adoração. Isso é absoluto. Jesus disse, Deus, o Pai, é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso é absoluto. Agora, relativo é como que vamos fazer essa adoração. Os instrumentos é necessário? A adoração é só com os instrumentos de corda, instrumentos de sopro. A adoração só pode ser num auditório, com som, com microfone, ou adoração pode ser no quarto, ou pode ser de 2 ou 3, ou pode ser numa casa, ou pode ser andando pelo caminho. Nos céus tem adoração o tempo todo. Então, louvor e adoração é absoluto. A maneira de fazer, isso é relativo. Outro absoluto, que nós somos igreja 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês, durante todo o ano, nós somos igreja. Agora, o congregar é relativo. Podemos congregar semanalmente em um lugar, podemos nos congregar numa casa, podemos nos congregar na rua. A igreja primitiva não tinha um templo, mas eles se reuniam no pórtico de Salomão e depois diz que pelas casas. Mas nós somos igreja, corpo de Cristo, 24 horas por dia.
Pregar o Evangelho é absoluto. É uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Isto é absoluto. Agora, a maneira de pregar o Evangelho, essa pode ser relativa. Podemos ir de 2 em 2, podemos ir bater de casa em casa, podemos ir pregar num hospital, pregar numa prisão, podemos pregar num asilo, ou podemos fazer uma campanha evangelística. Era muito comum, nas décadas passadas, fazer cruzadas evangelísticas. Então, a maneira de pregar o Evangelho é relativa, mas o pregar o Evangelho é absoluto, não mudou. Fazer discípulos, isto é absoluto. Jesus disse, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, fazer discípulos é absoluto. Agora, fazer reuniões, construir templos, isso é relativo. As reuniões são relativas, os templos são relativos, os locais de encontro são relativos, mas o fazer discípulos é absoluto. E junto com fazer discípulo também tem outra coisa absoluta, que é o discipulado. O que é discipulado? É quando é fazer aquilo que Jesus mandou, que é ensinar a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Então, esse ensinar a guardar todas as coisas que nós temos chamado de discipulado, até uma palavra que não aparece no Novo Testamento, mas nós criamos essa palavra, discipulado, quando estamos discipulando. Discipular é ter paternidade espiritual, ter filhos espirituais, formá-los para Deus. Agora, a pregação do púlpito, ou a formação de uma classe, ou como fazer por meios da mídia, televisão, internet, isso tudo é relativo, mas o fazer discípulo é absoluto. A didaquê de Cristo e o querigma de Cristo é absoluto. O que é a didaquê de Cristo? A didaquê de Cristo é o conjunto de todos os mandamentos e ensinos de Jesus que contém ordens concretas. O melhor exemplo da didaquê de Cristo está em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Ali nós chamamos o Sermão do Monte. Ali está um resumo da didaquê de Cristo. São ordens concretas. Se alguém te ferir na face direita, volta a outra. Didaquê. Se olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração. Isso é didaquê. Dá a quem te pede. Não volte as costas a quem quer que lhe empreste. Didaquê. Ame os teus inimigos. Didaquê. Então, a didaquê é um conjunto de ordens de orientação concreta. Didaquê também é chamado de doutrina de Cristo. E a didaquê dos apóstolos, que é a mesma de Cristo. Apenas os apóstolos pegaram a didaquê de Cristo, desenvolveram mais ela, e essa didaquê, a gente vai vê-la no livro de Atos, vai ver nas cartas de Paulo, vai ver nas cartas dos outros apóstolos, a didaquê dos apóstolos. E o querigma. O que é o querigma? Querigma é proclamação de Cristo. A didaquê nos leva à obediência. O querigma nos leva à fé. Quando pregamos o Evangelho, que Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado e voltará, nós estamos falando de querigma, estamos pregando a Cristo. Toda a proclamação de Cristo é o querigma. Quando Jesus fala, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira, eu sou a água da vida, tudo isso é querigma, nos leva à fé, desperta a fé. Então, esse conjunto de didaquê e querigma é absoluto, nós precisamos passar isso para os discípulos. Agora, pregações devocionais, pregações inspiracionais, várias coisas da palavra, é bem-vindo, nos leva ao crescimento, mas não podemos deixar de dar o conjunto para os discípulos da didaquê e do querigma.
Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, eu vos dei todo o conselho de Deus. Paulo passou um período lá em Éfeso e disse que deu todo o conselho de Deus. O que é todo esse conselho de Deus? Era o didaquê e o querigma de Cristo. Nós precisamos, como discipuladores, passar para os discípulos algo que é absoluto. O didaquê e o querigma de Cristo. O conjunto de ensino de Cristo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, isto é, fazer discípulos. É absoluto que todos os filhos de Deus são sacerdotes. Isto é absoluto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é absoluto. No Velho Testamento, na antiga dispensação, havia a tribo dos levitas e havia dentro da tribo dos levitas uma família sacerdotal e eles eram sacerdotes que representavam a Deus para o povo. Quando Jesus veio e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele abriu o caminho ali. Agora não é só os sacerdotes que entram ali, não é só os sacerdotes levíticos, mas agora todos podem entrar. Todos temos livre acesso ao Pai. Todos nós somos sacerdotes. E como sacerdotes, nós devemos ser treinados na esfera da família de Deus, na esfera do corpo de Cristo. A igreja é um lugar de treinamento dos discípulos, dos sacerdotes, para exercer a sua função sacerdotal. Antigamente, quando nós queríamos treinar um jovem para um ministério, esse jovem era enviado para um seminário. O seminário é relativo, é secundário, não é absoluto. Uma pessoa pode ir para o seminário ou não ir, mas o ideal mesmo é que todos sejam formados como sacerdotes dentro do contexto da igreja. Outra coisa absoluta é que nós somos sal e luz do mundo. Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E como sal nós damos sabor à terra, como luz nós damos como farol guiando para o caminho que é Jesus. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim como Jesus foi enviado ao mundo, nós também somos enviados a esta terra. Jesus nos enviou. Ele falou, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Aonde nós somos enviados? Ao mundo, para sermos sal e luz. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Essa cidade edificada sobre o monte, ele estava se referindo à igreja. A igreja é a cidade edificada sobre o monte para que o mundo possa ver a sua luz e achar o caminho de Deus. Nós não podemos ficar trancados dentro dos templos. Então o templo é relativo. E tem até uma coisa, nós dizemos, não, nós queremos sair dos templos, das quatro paredes, mas aí saímos dos templos e entramos nas casas e ficamos presos nas casas. Nós temos que ser sal e luz no meio do mundo. E temos que sair, tem um cântico lá do Daniel Baker que diz, temos que sair de las paredes. Temos que sair das paredes do templo e das casas para ser luz e sal no meio do mundo. Há outras coisas absolutas. A palavra de Deus é absoluta, não é relativa. No passado, alguns teólogos modernistas diziam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Essa frase está errada, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Isto é absoluto. A fé é absoluta. Em Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos servir a Deus. A fé é para a salvação e a fé é para o caminho também. Nós não podemos andar pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. É a fé que vem do Senhor. O Espírito Santo é absoluto? Claro que é absoluto. Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para vocês e vou
estar em vocês. Jesus diz assim, viremos, está se referindo a Ele, ao Pai, junto com o Espírito Santo, viremos e faremos morada nele. O Espírito Santo é absoluto. Nós não podemos dizer assim, estudar o Espírito Santo como uma doutrina. O Espírito Santo é a vida da igreja hoje. A oração é absoluta. A oração não é um elemento que pode entrar na vida do discípulo ou não. A oração é fundamental. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus que está em secreto e Ele vai te abençoar. O batismo é absoluto. O batismo não é assim, uma parte ritual do cristão. Não. Batismo é a porta de entrada no reino. Quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino de Deus e somos batizados nas águas. Somos batizados em Cristo, somos batizados no corpo e então fazemos parte da família de Deus, entramos no corpo de Cristo. O discipulado já falei, é absoluto. A ceia do Senhor é absoluta. O relativo pode ser quando vamos cear, se vamos esperar uma vez por mês, no primeiro dia de reunião da Assembleia para cear, ou se vamos cear todas as vezes que nos reunimos na igreja, na casa, ou quando 2 ou 3 se encontram. Então, o quando vai cear, o tipo de pão que vamos usar, o tipo de vinho, a qualidade, isso é relativo. Mas a ceia é absoluta. O amor entre os irmãos é fundamental. O amor não é uma coisa opcional. Olha, seria bom que vocês se amassem. Não. O amor é a bandeira do reino de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelo outro. A comunhão entre os irmãos é absoluta. Nesses últimos anos, eu tenho visto pessoas que deixam de congregar, dizem, a igreja tem muitos defeitos, tem muito problema, eu vou ficar em casa e pronto, Deus já me recebeu, eu recebo Ele. Mas, amados, a comunhão da igreja é absoluta. Não existe corpo com membros fora do corpo. Membros isolados não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A comunhão dos santos é absoluta, fundamental. Os ministérios são absolutos. Ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso não é secundário ou relativo. Por aí a gente aceita esse ministério, por aí não. Isso foi concedido por Jesus. E diz lá em Efésios que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então isso não é relativo, é absoluto. Os dons são absolutos, todos os dons que encontramos em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, esses dons espirituais, esses homens espirituais são absolutos de Deus para a igreja, foram dados para a edificação da igreja. Amados irmãos, nesses dias que temos estado afastados de estarmos juntos, a igreja prossegue, a igreja continua firme, estamos orando para quando o Senhor vai nos liberar de volta para estarmos juntos, mas esse tempo é para a gente avaliar as coisas que são absolutas e as que são relativas, e darmos importância para aquelas que são de valor absoluto, e não tanta importância nas coisas secundárias. Lembrando então a frase do Santo Agostinho que disse, nas coisas absolutas, unidade, nas coisas relativas ou secundárias, liberdade, e em tudo o amor. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Uma alegria poder estar conversando com vocês um pouco hoje nesse encontro de discipuladores. Faz tempo que nós não nos encontramos, mas queria lembrar vocês que realmente nós estamos passando por um tempo de mudanças, muitas mudanças na sociedade, e algumas dessas mudanças têm afetado o nosso caminhar, a nossa vida como igreja. Nós tivemos que nos adaptar a videoconferências para os encontros, os grupos,
também na questão lives, gravando pregações para que a mensagem chegue até a casa de cada um de vocês. Há muitas mudanças, né, por conta dessa restrição, né, desse isolamento social que nós estamos passando. Em alguns lugares onde não tem uma restrição tão grande, os irmãos têm se adaptado em pequenos grupos para poderem se encontrar, têm feito turnos de encontros, né, em tantas outras formas. Isso não é uma coisa exclusiva aqui da igreja em Porto Alegre, mas em tantos outros lugares na qual há decretos e leis e que vão afunilando, vão apertando algumas coisas e trazendo mudanças na nossa forma de nos encontrarmos, algo que já desde o começo dessa pandemia temos conversado com todos vocês, né, por meio de cada canal, para nós andarmos juntos, né, no entendimento do que está acontecendo. Creio assim que nesse cenário de mudanças tem algo que é muito importante, que precisamos estar atentos. Precisamos de fato ter uma revelação clara da natureza da igreja. Isso é algo muito importante. No meio de um cenário de tantas mudanças, tem uma pergunta que nos leva a ver um firme fundamento no qual nós também devemos estar nesse firme fundamento. Que pergunta é essa? O que muda? O que mudou? O que pode mudar? E há uma resposta que precisa estar bem claro no coração de cada um de nós. E a resposta é que Deus não mudou, Deus não muda, e a sua palavra não pode mudar. Queremos hoje, queridos, ver alguns princípios que são absolutos da nossa entrada no reino de Deus e da nossa caminhada no seu reino. Lembrando que o Senhor Jesus, Ele é a porta na qual nós entramos, mas também Ele é o caminho no qual nós andamos nele. Tem um texto em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que nos ajuda muito a compreender isso, dessa nossa entrada na vida do reino e na nossa caminhada com o Senhor. Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Assim como nós recebemos Ele, assim como começa a nossa vida com Ele, é dessa maneira que também devemos andar. E eu queria relembrar aqui 4 princípios básicos, absolutos, dessa entrada no reino e da nossa caminhada com o Senhor, que precisam ser fortalecidos nesses dias de tantas mudanças. Como é bom no meio de tantas mudanças nós nos agarrarmos naquilo que não muda, naquilo que é absoluto. O primeiro princípio absoluto que eu queria relembrar com vocês da nossa entrada na vida com Deus, da nossa entrada na fé, na nossa caminhada, é a própria fé, o crer, né? Essa é a primeira ação que nós temos diante do Senhor, para nós nos reconciliarmos com Deus, crer nele, a fé. Lembrando que antes dessa fé existe uma obra redentora, eterna e absoluta, já consumada na pessoa do nosso Senhor Jesus. Essa obra que é na pessoa de Cristo, essa nada nós podemos fazer. Já está feita, está pronta. Mas quando olhamos para o Senhor, vemos o seu Evangelho, recebemos essa mensagem, nós precisamos crer nessa mensagem. Precisamos ter fé naquilo que o Senhor está nos dizendo através dessa mensagem. Ora, queridos, a fé é a confiança em Deus e em tudo aquilo que Ele diz. Marcos 15, 16, assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Começa a nossa reconciliação com o Senhor, como falei antes, crendo nessa mensagem, crendo nele, crendo naquilo que ele diz. E essa fé, ela continua na nossa caminhada com ele. Hebreus 11, 1 tem o que nós chamamos de uma definição bíblica de fé. É algo muito precioso quando olhamos que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos
que se não veem. E aqui segue dizendo, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Cremos no Senhor. Um dia nós tivemos um encontro com Ele e começamos a crer não só na sua existência, mas quem Ele é e naquilo que Ele diz. E começamos a nos movimentar, a nossa vida, pelaquilo que é o nosso Deus e aquilo que Ele fala para cada um de nós. Mas a fé, queridos, não é só nós acreditarmos em Deus. Acreditar em Deus, os demônios também acreditam. Acreditar só na existência de Deus pode ser meramente só uma crendice, mas há algo muito mais importante, há algo que precisa ser claro na nossa vida de fé. E eu queria lembrar isso para vocês. Em Tiago capítulo 2, versículo 26, e aliás a carta de Tiago fala muito sobre isso, diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Há uma ação, há algo que precisa ser feito quando nós cremos. Por isso que quando olhamos essa definição que está ali em Hebreus, só essa definição isoladamente talvez não diga muitas coisas para nós. Mas podemos crer claramente nessa palavra e sermos sustentados. Mas à medida que examinamos o livro de Hebreus, nós vamos ver que esses homens, eles andaram por fé. Eles caminharam por fé. Toda ação que eles tiveram nessa caminhada com Deus foi por fé. Hebreus, na continuidade, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E ali o texto continua dizendo, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca, e vai falar da vida de Noé e dos demais patriarcas, homens, irmãos nossos do passado, que andaram, se moveram por fé. Por quê? Porque essas obras, elas são a evidência da nossa fé. Temos essa fé quando nos encontramos com o Senhor, mas essa fé precisa permanecer em nós. Ela continua, não só como algo de passagem, por crer, mas sabendo que uma vez aquilo que Deus nos fala precisa ser cumprido na nossa vida. O que Ele nos pede precisa ser obedecido. Por isso que há uma ligação muito forte nisso. E a palavra algumas vezes nos refere que a fé e a obediência, elas andam juntos. Nós obedecemos, e essa obediência, aquilo que o Senhor nos diz, são essas obras que precisam ser executadas, precisam ser feitas, por serem a evidência da nossa fé. Nós cremos nele, nós vamos obedecer. Outro princípio absoluto da palavra que quero lembrar com vocês aqui é o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente que nos leva a uma mudança de atitude. É uma mudança radical na forma de nós vivermos. Atos 2,37, muito conhecido de todos nós, diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? E aí respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Qual o cenário aqui? Pedro vem e prega a respeito de Jesus, dá testemunho a respeito da pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E diz que compungiu-lhes o coração. E aí, olha que interessante, nós falamos sobre a evidência da fé, as coisas que precisam ser feitas quando nós cremos. E ele diz assim, que eles perguntaram para os apóstolos, o que faremos, irmãos? Qual é a obra? O que temos que fazer? Nós compreendemos, nós reconhecemos quem é Jesus. Estamos vendo o nosso pecado, a nossa situação, reconhecendo de quem é Deus e que Deus enviou seu Filho Jesus. E agora, o que nós temos que fazer? E aí vem essa palavra, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus.
Lá em Mateus capítulo 4, 17, no começo do ministério de Jesus aqui na terra, né? Depois que ele sai do deserto, lá no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está chegando. Mas para que a gente possa chegar a esse reino, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar de atitude para com Deus. Lembram, né? João Batista estava preparando o caminho, falando: arrependei-vos, geração. As pessoas estavam indo em uma direção. E agora há uma palavra do próprio Senhor Jesus. Depois ali a gente não vê essa palavra com João Batista, e diz que até na versão que nós temos, que nós usamos, fala: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Ele começou a dizer: olha, vocês precisam haver uma mudança em vocês com relação a Deus, uma mudança de direção, uma mudança de vida em direção a Deus. Atos 20, 21 fala que isso lá em Mileto, dizendo assim, ó, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa também foi a pregação da igreja, essa também é a nossa pregação. Arrependei-vos, precisamos nos voltar para Deus. Uma coisa importante nessa palavra de arrependimento que Deus nos chama nesses dias é que nós não podemos esquecer da bondade de Deus. Lá em Romanos 2,4 fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento? Essa é uma pergunta. É que a obra de Deus ela é completa para nos alcançar. Tem uma obra que Ele quer completar na vida de cada um de nós, mas a obra redentora ela é completa e consumada para nós. E ela faz parte da bondade de Deus. Essa é a vontade de Deus, de nos unir a Ele, de termos plena comunhão com Ele. E não podemos desconsiderar isso, que quando chegamos a ouvir o Evangelho e crer para ter essa nova vida com Ele, essa é a bondade de Deus. Ele está nos conduzindo ao arrependimento, a uma mudança de atitude, uma mudança na forma de viver, para estarmos de fato em plena comunhão com Ele. Outra consideração que eu queria falar sobre o arrependimento é que quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, Ele também nos mostra obras mortas que estávamos praticando e que precisamos romper com essas obras porque nos separam de um Deus que é santo. Aí nós vamos lembrar lá de Hebreus 6, né, capítulo 1, que é um fundamento. Né? O que é esse arrependimento de obras mortas? É um arrependimento de atos que nos conduzem à morte. E agora precisamos romper isso. Nós podemos romper isso no início da nossa caminhada? Podemos. Quantos de nós mesmos já passamos por essa experiência, que à medida que o Espírito Santo foi nos convencendo do nosso pecado, da nossa condição, fomos lembrando de pecados pontuais que precisavam ser abandonados. Não só a nossa direção, nos arrependermos de estarmos vivendo uma vida independente de Deus, uma vida incrédula, mas começam a aparecer alguns pecados que precisam ser abandonados já lá no começo da nossa caminhada e continuam, porque esse arrependimento ele não pode parar na nossa vida. E por isso é um fundamento muito importante, que precisamos sempre estarmos agarrados, né? Lembrando, queridos, que todo fundamento não é um ensino que nós recebemos e guardamos conosco e colocamos no nosso currículo de crente. Todo fundamento ele é para ser praticado por nós. Outra coisa importante do arrependimento é que ele precisa sempre estar presente no nosso caminho com Deus. Sempre. Lá em Apocalipse 2, versículo 5, lembrando das cartas às igrejas,
Tem um texto que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estão percebendo, queridos, que novamente a gente vê a bondade de Deus que precisamos considerar para esse arrependimento. Ele está nos conduzindo, porque Deus não quer que ninguém pereça, quer que mantenha comunhão com Ele. Então, nessa nossa caminhada, não é que nós, quando pecamos, zeramos todas as coisas, mas precisa haver um arrependimento diário em nós, porque precisamos retomar práticas que nós não deveríamos ter largado. E precisamos voltar para o Senhor. Por isso é interessante sempre a gente rever o que é o arrependimento. É realmente uma mudança de mente que nos leva a uma mudança de atitude. Outro princípio absoluto também na nossa entrada no reino e caminhada com Ele é o batismo nas águas. A ordem de Jesus. Mateus 28, 19, conhecemos, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma ordem de Jesus. Bom, queridos, até aí não precisaríamos entrar em nenhuma teologia a respeito do batismo. Bastava nós só cumprirmos com a ordem de Jesus. Ele mandou batizar, nós vamos batizar, porque somos seguidores dele. Mas a palavra está repleta de uma riqueza tão grande desse batismo. Marcos 15, 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Faz parte. Cremos, há uma ordem de Jesus para sermos batizados e nós vamos ser batizados. Há uma ordem de Jesus para batizarmos. Nós vamos batizar. Uma ordem clara, absoluta, incontestável. E o começo da igreja foi assim. A continuidade da igreja foi assim também. Atos 2,36, na mesma sequência na qual nós já olhamos antes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Claro, queridos, não saímos aí com um carro-pipa nas ruas atacando as pessoas e botando dentro de um tanque e batizando, né? Não é essa a ordem de Jesus de fazer isso, né? Ele fala que essas pessoas precisam crer, como cada um de nós cremos. Mas entre tantos aspectos, queridos, com respeito ao batismo nas águas, eu gostaria de destacar 2 aspectos só essa noite, para nos gerar fé no nosso coração. O primeiro é que, por mais que o batismo seja a imersão de alguém dentro da água, quando nós somos batizados em Jesus. Isso precisa ser refrescado no nosso coração, no nosso espírito nessa noite, irmãos. Quando alguém é batizado, ela precisa ser batizada em Jesus. Em Jesus. Romanos 6, 2 diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Um batismo que é em Cristo. Essa operação da nova vida, ela só vai acontecer se o nosso batismo for em Cristo, se cremos nele, se realmente de todo o nosso coração nós estamos nos oferecendo ao Senhor. Aí, quando formos batizados, somos batizados nele. E aí vai vir também algo poderoso, porque assim como o Senhor Jesus ressuscitou, nós vamos andar em novidade de vida, ou em outras traduções, numa nova vida. Gálatas 3:27, texto clássico que usamos entre nós há tantos anos, com relação ao batismo, que diz assim: porque todos quantos fosses batizados em Cristo, de Cristo
vos revestistes. Há uma riqueza nesse revestimento de Cristo que eu gostaria tanto de poder falar aqui, né? Mas podemos falar isso em outro momento. Mas eu quero enfatizar isso, queridos, que nós fomos batizados em Jesus. O elemento na qual nós somos batizados é a água, mas quando somos batizados é nele. Por isso que aqui em Gálatas nos fala que quando nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Jesus. Por isso que isso não é só algo no começo da nossa vida, ou algo como alguns pensam que é um ritual de passagem. Por isso que nós não só fomos batizados, como nós estamos batizados, porque o nosso batismo é em Cristo, estamos revestidos dele. Não um revestimento lá atrás, mas é um revestimento permanente na nossa vida. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é a mesma fé que nos levou ao arrependimento e ao batismo nas águas. Ela precisa operar na nossa caminhada com Deus. Lembramos lá aquela passagem lá do eunuco que diz assim, se creres de todo coração. Colossenses 2, 12 diz assim, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Queridos, só pela fé podemos de fato viver essa realidade do poder que o batismo em Cristo pode operar na nossa vida. Não sei o que estamos passando na nossa vida hoje, mas precisamos crer que há uma nova vida através desse batismo em Cristo. Há uma nova criatura que renasce, que ressuscita junto com Cristo para viver em novidade de vida. Queridos, o último princípio absoluto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o batismo no Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Na continuidade aqui, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não crer, queridos, no batismo do Espírito Santo é não crer nas palavras de Jesus. Não crer na sua promessa que Ele nos deu. E passamos por um tempo, numa situação, onde de vez em quando nós ouvimos isso, em algum lugar, alguma situação, que não precisamos ser batizados do Espírito Santo. Isso foi uma coisa que aconteceu só lá naquela época de Pentecostes, no começo da igreja. Isso não vale para os tempos que nós estamos vivendo hoje. De vez em quando se levantam alguns ensinamentos, mas é algo para nós, para cada um de nós. Eu sei que eu estou falando com irmãos que são cheios do Espírito Santo. Eu sei que eu estou falando com irmãos que foram batizados do Espírito Santo há muitos e muitos e muitos anos e vivem no poder do Espírito Santo. Algo tão precioso de ver na vida de vocês, principalmente os irmãos mais antigos entre nós, há uma inspiração no nosso espírito de viver também dessa forma, cheios do Espírito Santo. Esse grupo que nós hoje nos reunimos há mais de 40 anos, nasceu assim, com uma experiência tremenda com o Espírito Santo. Há muitos obstáculos tradicionais que podem ocorrer nos dias que estamos vivendo na mente, mas não existe uma outra forma de nós vencermos esses obstáculos com relação ao batismo no Espírito Santo, se não for pela fé. Crer nas palavras de Jesus. Crer que podemos pedir e o Senhor vai nos dar. Crer que isso faz
parte desse pacote santo da nova vida que temos com Cristo. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber que é meu, e vô-lo há de anunciar. Como podemos ser testemunhas dessa verdade sem o poder do Espírito Santo? Como podemos andar na verdade que é Jesus sem o Espírito Santo? Como podemos viver a vida reta de Cristo sem o poder do Espírito Santo? Como podemos manifestar o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus implantado em nós, sem o Espírito Santo? Como podemos ser cheios do Espírito Santo sem o próprio Espírito Santo? Como podemos servir a igreja com os dons sem o Espírito Santo? A igreja nasceu e foi guiada na dependência do poder do Espírito Santo. E precisamos, queridos, cooperar com os discípulos a viverem nessa vida no poder do Espírito Santo. Tem uma passagem aqui, e já estou encerrando, que Paulo ele encontra com alguns discípulos e ele faz uma pergunta para esses discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a gente conhece a história, ele diz, olha, nem sequer nós ficamos sabendo disso. Aí, nessa conversa, eles descobrem que aquele batismo que esses homens haviam recebido era aquele batismo de João para arrependimento, e Paulo explica isso para eles. Então, depois que eles ouviram isso, ele diz que eles foram batizados em nome de Jesus. E diz que Paulo colocou as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Eu sei, queridos, que nessa vida espiritual a gente percebe no nosso espírito, quando encostamos em alguém, se realmente essa vida vive essa vida do Espírito, porque não adianta, nós somos unidos em um só Espírito. Mas eu achei ousada essa passagem e que o próprio Espírito Santo quis nos relembrar disso, né? De que de vez em quando nós em algum retiro, em algum lugar, perguntamos se tem alguém aí entre nós que não foi batizado no Espírito Santo, olha, é muito difícil ter alguém que não levante a mão. Então precisamos ter esse cuidado entre nós, de cooperarmos, ajudarmos as vidas a viverem uma vida cheia do Espírito Santo, a serem batizadas no Espírito Santo. Não só naquele momento lá quando estamos batizando e oramos pela pessoa que vai ser batizada, mas no começo, em receber a palavra, isso faz parte desse pacote santo que Deus nos deu, dessa nova vida. Termos uma vida batizada no Senhor. E a coisa mais tremenda de tudo isso, queridos, é que o Senhor falou lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer que cada um de nós, nesses dias que estamos vivendo, nós possamos fluir, de fato, rios de água viva do nosso interior. E o Senhor falou isso com respeito ao Espírito Santo, que é vir na nossa vida. E não podemos ficar ausentes disso, mas temos que nos agarrar e crer nessa verdade, para vivermos essa vida que agrada de fato a Deus. Queridos, queria repartir esses 4 pontos aqui, que são bem conhecidos de cada um de nós, mas que isso gere fé no coração de cada um, porque essas coisas são coisas imutáveis, coisas espirituais e que são eternas para a nossa vida de igreja. Um grande abraço para todos vocês. Bem, queridos, queremos nesse tempo falar um pouco sobre discipulado, que não é um assunto novo para nós, mas constantemente temos que avaliar o serviço que prestamos ao Senhor. E eu penso que entre nós, que somos muitos, é quase impossível
praticarmos as coisas da mesma forma, cada um nos seus vínculos. Mas queremos colocar algumas coisas que permitam cada um de vocês avaliarem o seu trabalho, a sua prática para com o Senhor, olhando o modelo da palavra, porque as estruturas estão sujeitas a essa palavra, a palavra que é absoluta. Às vezes, quando falamos em discipulado e na nossa estrutura, nós ficamos tão presos a ela que achamos que aquele que não tem discipulador não é salvo, né? Na verdade, não é salvo quem não é discípulo. Então, temos que pensar que estamos fazendo discípulos de Jesus. E estes é que o Senhor quer. E nesse tempo de isolamento, então, nós temos que até mudar nossas estruturas, a nossa forma de convivência, mas onde não podemos sair dos princípios. Em Colossenses 2,19, um texto que nós usamos muito, está no nosso livreto e nosso manual, temos o ponto de partida, onde fala do discipulado no corpo de Cristo, começando pela cabeça. A cabeça, o mestre, nosso mestre Jesus, é a cabeça deste corpo. E diz ali no versículo 19 que a partir da cabeça todo o corpo é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, e pelo qual então cresce o crescimento que vem de Deus. Eu queria usar esse texto para nós meditarmos um pouco sobre o nosso trabalho e dividi-lo em 4 partes. Então, a primeira, temos que partir da direção da cabeça. Cristo é quem ordena todas as coisas. No versículo 17 desse capítulo 2 de Colossenses, nós vamos ler que o corpo é de Cristo. Então, queridos, nós que somos corpo, pertencemos a Cristo. Isso significa que os teus, entre aspas, discípulos, não são teus, nem os meus. Não podemos fazer os nossos, entre aspas, discípulos o que bem queremos. Para tirar as aspas, é melhor nós devolvermos os discípulos para Jesus e não ficar com eles. A ordem de Jesus é fazer discípulos para Ele, não é assim? Ele diz, ide fazer discípulos, batizando-os no nome dEle e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Então, é Ele, o importante é Ele. Eu já estou tentando me acostumar a sempre falar os discípulos que andam comigo. Assim eu não digo meus discípulos, né? São discípulos de Jesus que andam comigo, estão próximos, com quem convivemos, temos comunhão, crescemos juntos. Na prática, e aí entra a nossa avaliação, às vezes achamos que a nossa experiência define muitas coisas. E eu acho que, claro que temos que ter bem claro em nós de que estamos formando a imagem de Jesus nos discípulos que andam conosco. Então, eu tenho temor quanto a isso porque muitas vezes damos respostas imediatas de perguntas com as quais eles vêm nos perguntar e essas respostas, elas são baseadas no nosso conceito, baseadas na nossa experiência. E eu lembro que Jesus um dia repreendeu Pedro, porque o Pedro, quando ouviu que Jesus estava falando, queria
ser preso, perseguido, morto, né? Ele diz que Jesus, não pode acontecer isso contigo, eu não vou deixar, ou não pode. E Jesus logo repreendeu Pedro, a ponto de dizer, arreda Satanás, porque aquilo que Pedro estava cogitando não era a vontade de Deus. Então, queridos, eu acho que é sério quando nós falamos alguma coisa, ainda que pensamos no bem do discípulo, nós não estamos buscando o que Deus quer. E Jesus sabia muito claramente o que Deus queria, que o Pai queria que ele fizesse, e esse sacrifício era necessário. Foi para isso que ele veio. É que nossa convivência no nosso grupo caseiro, nós criamos amizades, intimidades assim de relacionamento que muitas vezes nos atrapalham porque nós queremos o bem dos discípulos e então nós tentamos aconselhá-los, evitando eles de passarem por dificuldades, passarem por sacrifícios. Então isso às vezes não é o propósito de Deus. Então nós fazemos isso tentando evitar um caminho que talvez Deus queira andar com os discípulos, com os discípulos de Jesus. E assim também eu faço uma comparação, muitas vezes fazemos isso com nossos próprios filhos. Não deixamos eles experimentar, passar por dificuldades, porque com isso achamos que estamos ajudando eles. E na verdade estamos impedindo que eles aprendam muitas coisas que precisam ser aprendidos pela disciplina, pela ordem, pela dificuldade, né? Então, temos que cuidar quanto ao que orientamos. E às vezes Deus tem que recuperar essa disciplina com nossos filhos em algum momento na caminhada dele com o Senhor, porque nós não o permitimos no seu tempo. Então, essa é a primeira parte, saber que tudo parte de Cristo, não parte de nós. Não é o que nós queremos, nós pensamos, nós achamos, nossa experiência é a Cristo que manda. Bom, segundo ponto é que temos que saber que todo o corpo deve ser suprido por Cristo e bem vinculado a Cristo. Se tivermos um grupo de discípulos que tem outra cabeça, e pode ser a nossa, né? No caso, o nosso grupo, então não estão debaixo do governo de Cristo. Isso é sutil, porque me faz lembrar a igreja de Laodiceia, que dizia assim, estou bem de vida, né? Está lá em Apocalipse 3,17, a tradução dessa, a última da sociedade, diz, estou bem de vida e não preciso de nada. Ora, se nós tivéssemos um relatório, nós como supervisão, de um grupo da casa de vocês, e vocês nos dissessem, estamos bem de vida e não precisamos de nada, porque estamos supridos, temos condições de fazer tudo, não precisamos de nada. Qual é o conceito que vocês passam para nós, como supervisores? De que estão bem, que não precisam de nada. Só que o suprimento tem que ser aquele de Cristo, tem que ser aquilo que vem de Deus. E a resposta a essa igreja em Laodiceia foi de que nem sabes que tu és pobre, necessitado, nu, né? Então, as coisas aparentes enganam, nós precisamos saber que somos supridos por Cristo. E a carta ali a Laodiceia, ela termina mostrando que Jesus estava fora daquela congregação.
Estava do lado de fora, tanto que diz, eis que estou à porta e bato, batendo do lado de fora para entrar, porque quando então o Senhor entra na comunhão e Ele vem para ceiar com eles, ou seja, vem para suprir a necessidade dessa comunhão e da vida de Cristo. Então, vejam se vocês realmente estão bem no grupo, se estão supridos de Cristo, se a vida do Espírito é abundante na casa de vocês, no grupo de vocês. Não diga que você não precisa de nada, porque sem Jesus nós não podemos nada. Então é necessário que Ele, que é a cabeça, nos supra, e o corpo sem cabeça não funciona. Falamos isso no outro dia. Tenho experimentado entre nós que Deus deixa acontecer algumas coisas imprevistas no nosso meio, que nos obrigam a buscá-lo, buscar o seu socorro, porque entendemos que naquela situação há uma dependência dele. E depois vemos a sua glória se manifestando. E o seu socorro, como ele vem ao nosso encontro, e um socorro sempre bem presente, como diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E certamente nesses dias, angústia que não falta, né? Vamos para o terceiro item. O terceiro item dessa subdivisão aí é o discipulado é através de juntas e ligamentos. Bem, isso está muito claro entre nós, é algo que vem de muito tempo, estamos muito bem impregnados com essa estrutura e estamos praticando isso, pelo menos em grande maioria, né? Mas fiquei pensando uma coisa, e se vocês têm resposta, me digam. Quantas pessoas são as juntas e os ligamentos? Poderia ser que ou a junta ou o ligamento seria o tal do discipulador. Mas o certo é que não é um só. Porque se o texto diz que são juntas e ligamentos, então juntas são uma coisa, ligamentos são outras coisas, e nós não vamos entrar nesse mérito, mas são muitas pessoas. É como no corpo físico, um órgão é entranhado ao seu redor por outras partes do corpo. E também assim nós somos no corpo de Cristo. Nós estruturamos um vínculo para que ninguém fique só. Isso é o discipulado 1 a 1. Isso está bem estabelecido. Mas a vida de Deus no corpo não depende de um só. Daí temos que tirar a exclusividade, e que ainda às vezes entra muito entre nós. Não é propriedade exclusiva um discípulo de um discipulador. Eu já vi gente dizendo assim, quando recebe uma palavra de qualquer um do corpo, dizer assim, vou ver com a minha autoridade. Às vezes fica bem nítido que a pessoa ela está procurando uma outra resposta, porque aquela provavelmente não lhe agradou, então precisa ouvir mais. Alguém talvez que possa concordar com ela, e como ela tem uma amizade e um bom relacionamento com o discipulador, talvez ele possa convencê-lo de que aquilo que quer é viável. Pior ainda, já ouvi também dizer assim, quando recebe uma palavra e aí o discipulador vai ao encontro assim, dizendo, bom, não é bem assim, né? Ou seja, desfaz a palavra
E nenhum, nem outro é capaz de dizer, vamos ver o que a palavra diz. Nós não estamos falando de que o mestre é a cabeça que ordena todo o corpo. Então, aquilo que está revelado, aquilo que Jesus veio trazer como revelação, precisa também ser aquilo que é princípio da palavra. Ou então, vamos fazer como o Erasmo me ensinou. Quando eu ia lá e perguntar alguma coisa, ele dizia bem, vírgula, vamos orar, né? Por quê? Porque vamos esperar uma resposta do Senhor. Isso é discipular. Se alguém de nós discipulasse Abraão, e Abraão viesse para nós e dissesse assim, eu ouvi Deus dizer que era para eu sacrificar o meu filho, o filho da promessa, e nos perguntasse, o que tu dizes como discipulador? Bem, é difícil, né? É difícil porque nós temos que pensar como Deus, temos que ouvir Deus claramente. E então podemos obedecê-lo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia a toda a verdade, não é verdade? Ele é o Espírito da verdade. Então, há um Espírito dentro de nós que une esse corpo e às vezes ele usa pessoas ao nosso redor para nos conduzir à verdade. Somos corpo e assim bem ajustados, unidos a todos, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Por isso eu preciso de ti, querido irmão. Claro que quem anda perto de nós nos conhece na intimidade e sabe das nossas fragilidades, das nossas lutas, é nosso amigo de confiança, mas Deus pode mandar um profeta falar com qualquer um de nós. Não somos propriedade exclusiva do discipulador, mas do Senhor. E Ele distribuiu muitos dons no corpo para nos abençoar. Quarto item. E último, temos que esperar o crescimento que vem de Deus. Isso tira um pouco de nós a expectativa de termos discípulos perfeitos aos nossos olhos. Jesus tinha um Judas e esse se enforcou. Alguém já teve um discípulo perto que se enforcou? Mas o discipulador era perfeito. Então, Jesus não dominou ninguém à força. Claro que a expressão de Jesus, a afirmação dele que foi o único que se perdeu. Não é que a atitude de Judas foi perfeita, mas foi uma decisão pessoal. Eu já reparti isso alguma vez, a minha experiência de um trabalho de conclusão na faculdade de uma querida irmã de Santa Cruz, lá na Unisc. E o trabalho deles era a opção de casar virgem. Que mundo que estamos para ter que defender isso. Mas o grupo fez várias entrevistas com profissionais das áreas de saúde, a saúde física, psicológica e social, e queriam um da área espiritual, tipo um pastor. E me convidaram e eu aceitei o desafio. A pergunta era feita na hora, sim, era de certa forma não sem preparo e um tanto agressiva até, né? E foi assim, na sua igreja vocês só aceitam os que pensam assim? Que tem que ser virgem quando seguem o Senhor Jesus?
Na minha mente, imediatamente, giraram os pergaminhos. Mas os pergaminhos buscando a palavra de Jesus, né? Foi quando o Espírito me fez olhar para Jesus como o meu pastor. E respondi: o pastor vai adiante do rebanho e as ovelhas o seguem. Eu aprendi que Deus se agrada sim de que eu decido segui-lo. Sigo o Senhor porque quero. E eu, como pastor agora, eu ensino assim a quem quiser me seguir porque quer. Eu não vou atrás de um rebanho empurrando as ovelhas para onde elas não querem. Essa foi a minha resposta. Então, tirei um pouco o peso da minha responsabilidade de alguns que pregam coisas diferentes. Mas foi interessante que o trabalho foi bem conclusivo, assim, em todos os aspectos, e até o coordenador, ele gostou e sugeriu que o trabalho ficasse à disposição como pesquisa na faculdade. Lá em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos, diz o texto, que se alguém quer vir após mim, Jesus precisava que fosse uma disposição nossa de segui-lo. Se não quiséssemos, poderíamos não segui-lo. O jovem rico foi um exemplo disso, que Jesus pediu para vender tudo e depois segui-lo, e ele não quis. Em outro momento, quando alguns estavam abandonando Jesus, porque diziam que o discurso era difícil, ele também perguntou aos próprios 12, será que vocês também não querem ir? Está lá em João 6:67. Por isso, às vezes eu implico com o pacto, que vocês já sabem, né? Porque parece que precisamos de um contrato assinado para que o discípulo permaneça discípulo. E o texto ali de João 6 diz, Jesus sabia quem não cria nele. Ou seja, não é o fato de nós seguirmos, é o fato de nós crermos nele e então, por causa disso, seguirmos. Nós temos que ter uma vida de fé em Cristo. Eu queria terminar nossa palavra hoje, aqui, falando sobre o vínculo perfeito. Conhecemos o texto de Colossenses 3,14, um pouco adiante desse que nós abordamos no começo, que diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Me parece assim, que tudo isso, de Colossenses 2 e 3, fazem parte de um mesmo contexto. Está falando do vínculo de perfeição. Nós sabemos que Deus é amor, está claro na palavra. O Senhor, que é a cabeça, Ele governa pelo amor. E diz que Jesus amou Judas até o fim, já que citamos Judas. E nós precisamos aprender com Jesus. Porque queremos, às vezes, entre nós, um grupo que nos dê um bom conceito de discipulador até diante do presbitério. E assim nos desviamos e eliminamos os maus discípulos, né? Às vezes os maus discípulos não são porque eles são maus, mas são muito frágeis, são deficientes, e aí às vezes a gente acha que eles podem prejudicar o nosso trabalho. Ora, se estamos servindo o Senhor, não é a nós que servimos. Quando eu comecei a pensar nessa palavra que estou repartindo com vocês, o Espírito me fez lembrar um versículo
me pôs em contato com o versículo que diz assim: o meu mandamento é este. Esse meu, ele ficou para mim assim quando eu li em letra maiúscula. Ora, pensar que o mandamento de Jesus é o quê? Que vocês se amem uns aos outros. E isso ficou muito forte no meu coração. E eu queria sublinhar isso nessa noite, porque ele diz assim, que vocês se amem uns aos outros como eu os amei. Nós conhecemos essa verdade, mas ela se tornou real para mim. E eu entendi que eu preciso amar os que estão comigo como Jesus me amou, mas com o seu amor, porque esse amor o Senhor colocou em nós, em mim, através do seu Espírito. Ninguém resiste ao amor. Eu acho que nós temos que demonstrar e falar do amor de Deus para alcançar as pessoas pelo amor, antes de falar de discipulado e qualquer coisa assim. Amar é o meu mandamento, disse Jesus. E nós não podemos discipular sem amar. Nós não podemos olhar o discipulado como obrigação de estrutura. Isso se torna fora do propósito de Deus. Eu não estou tentando excluir o discipulado. Eu estou querendo que nós retornemos ao primeiro amor. Pedro teve uma conversa de Jesus depois da sua ressurreição, e a pergunta de Jesus foi: Pedro, tu me amas? E vocês conhecem a história, mas depois de afirmar que Pedro respondeu assim, dizendo que amava, então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Todos nós sabemos que a condição de apacentar, de pastorear, requer de nós um amor profundo pelo pastor dessas ovelhas. É ter um amor pelos discípulos de Jesus, como fomos amados também pelo pastor. E às vezes falamos de disciplina e discipulado, que tem a mesma raiz, né? E disciplinar sem amor é castigar, é castigo. Porque a palavra diz que Deus nos disciplina porque nos ama. Então, a disciplina dentro da vida da igreja precisa ser um ato de amor. Nossos pais nos disciplinaram porque nos amavam e queriam que fôssemos aperfeiçoados. Temos que disciplinar nossos filhos com amor. E acho que os filhos são um bom parâmetro, né? Aquilo que exigimos dos discípulos, também temos que exigir dos nossos filhos, ou vice-versa. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele disse que o reino era diferente do que o governo no mundo. E eu queria ler para vocês esse trecho de João 13. Quando Jesus fez isso, vocês conhecem a história de Jesus lavando os pés dos discípulos, e ele, terminando tudo, perguntou assim: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Prático, também devemos lavar os pés uns dos outros.
Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Como Jesus fez, nós devemos fazer também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Vocês percebem que é diferente do que o mundo? Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de servir o corpo. Temos que servir nossos irmãos quando são-nos confiados para cuidar deles. Então, nós temos que servi-los, lavar seus pés, amá-los. Houve uma discussão entre os discípulos, onde perguntaram quem era o maior. E Jesus, quando percebeu, perguntou a eles sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. E eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Ora, aquilo que para o mundo poderia parecer um tanto desprezível, era a honra de fazer algo, de receber algo daquele que enviou Jesus. Ora, o Pai que enviou Jesus, é a Ele que nós servimos. Eu outra vez falei isso e quero só fazer referência. A palavra líder entre nós não é muito adequada, porque pressupõe no mundo uma posição maior sobre outra pessoa. Então, a palavra, ela nem usa essa palavra, esse vocábulo no seu original. Ela usa a palavra guia, ainda que algumas traduções usem a palavra líder, mas a original fala de guia. Isso para mim é muito claro, porque isso significa que quem conhece o caminho porque já passou por ele, alguém mais maduro, alguém que já experimentou muitas coisas com o Senhor, hoje tem condições de ajudar aquele que pela primeira vez passa por esse caminho. Assim como um guia turístico, é a mesma coisa. Conhece, então, ajuda aqueles que estão ali pela primeira vez. E não é porque é maior, mas é porque conhece. Então se tornou um guia. Assim pode conduzir outros com mais segurança. Mas ambos são discípulos do mesmo e único Mestre. Por isso a palavra discipulador nem existe na língua portuguesa, né? Porque ela parece que é uma hierarquia, alguém no meio maior. Queria desafiar-nos a servir o Senhor independente da nossa glória, mas dependente da glória de Deus. É a Ele que precisamos dar glória. E se é por causa de uma criança que o Senhor Jesus disse,
é esse coração simples, puro, talvez até ingênuo. Precisamos receber, precisamos acolher. Todas as pessoas para o Senhor têm o mesmo valor. Então, façamos discípulos à imagem de Jesus. E que o Senhor nos dê graça de fazê-lo para Ele, sem esperar o reconhecimento de pessoas, mas saber que no Senhor nosso trabalho não é vão. Deus abençoe vocês. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nesta hora agora eu quero trazer algumas considerações práticas sobre a nossa vida como congregação, nesse período que estamos vivendo. E eu gostaria que os irmãos atentassem bem para o que são coisas do nosso dia a dia como igreja, para que todos nós pudéssemos, de forma responsável, comprometida, levar adiante o cuidado com esse rebanho, num momento em que estamos distanciados, ou melhor ainda, cada um nas nossas casas. Então, por favor, eu fiz uma relação de assuntos aqui que eu gostaria de colocar para os irmãos. O primeiro deles é nossos encontros semanais. Nós não temos tido oportunidade de estarmos juntos, mesmo nas casas, por causa do distanciamento, por causa de regras, por causa de condomínios, e temos realmente tido uma disposição no coração de obediência a tudo o que está sendo orientado pelas autoridades da saúde. Mas o que nós queremos dizer aos irmãos é que esse encontro semanal ele precisa acontecer por vídeo, a forma que for prática para o grupo dos irmãos, com todos os cuidados. Mas nós não podemos distanciar esse cuidado, deixar de acontecer, porque é uma responsabilidade que temos como discipuladores, como líderes nas casas, de pastorear realmente o rebanho do Senhor. Então, esse alerta para os irmãos. E outra questão é que o nosso material que está sendo disponibilizado toda semana, que chama de Casa em Casa, que está sendo colocado no nosso site, colocado no nosso canal no YouTube, que os irmãos realmente meditem nisso junto com os seus discípulos, junto com aqueles que o Senhor confiou para cuidado. Porque esse material está sendo de grande bênção para a igreja. E nós precisamos, realmente precisamos, aproveitar bem isso em cada semana, em cada encontro com os irmãos. E estar olhando para ver se os irmãos, os quais estão conosco em nossa casa, se estão realmente escutando essas palavras, vendo toda essa ministração que está sendo trazida para a igreja. Então, esse de Casa em Casa, nós não podemos descuidar desse ensino no nosso pastoreio com os discípulos que estão em nossa casa, sob nosso cuidado. Uma outra questão é a ceia do Senhor. Nós temos tido no primeiro domingo de cada mês, como é realmente nossa experiência ao longo desses anos todos, mas agora, nesse momento em que não podemos reunir aqui no salão onde estamos agora, que os irmãos estejam atentos para que os discípulos nas suas casas estejam realmente tomando a ceia com seus familiares ou como for a disposição da vida de cada um, mas que não se descuidem no tomar a ceia, no ministrar a ceia com sua família, para que esse assunto não passe despercebido na vida da igreja, ou não sei se essa é a melhor palavra, mas enfim, que nós não descuidemos disso, porque essa é uma experiência que o Senhor nos mandou, irmão, é um mandamento do Senhor, e nós precisamos desfrutar dessa glória, dessa experiência, desse momento precioso que o Senhor Jesus disse que era para nós fazermos isso em memória dele até que ele
volte. Então, por favor, os irmãos que estão discipulando, os irmãos que estão com a igreja nas suas casas, estejam atentos para que toda a congregação esteja tomando a ceia, pelo menos uma vez por mês. Mas podem tomar todos os dias, podem tomar nos encontros, nas suas casas, com seus familiares. A ceia do Senhor é toda vez que estivermos juntos. Então nós aqui como congregação temos feito um encontro de ceia no primeiro domingo de cada mês. E pelo menos nesse dia estamos chamando a atenção dos irmãos para que a ceia do Senhor seja realmente uma experiência de todos os discípulos. Em nome de Jesus. Uma outra questão são as ministrações aos domingos. Nós temos colocado todos os domingos pela manhã algumas ministrações que estão sendo trazidas ou pelos irmãos do presbitério, outros irmãos outros homens dons, né, que o Senhor tem dado a esta congregação e tem sido bênção para nós, de maneira que os irmãos estão sendo atendidos em toda a palavra do Senhor semanalmente. Eu sei, meus irmãos, que hoje nós temos à disposição muita palavra, muita pregação, muita coisa de todo lugar. E nós, como pastores de vocês, queremos dizer para vocês que estejam atentos naquilo que é verdade no Senhor Jesus. Nós precisamos que os irmãos estejam comprometidos com o Senhor de forma séria, assistindo e meditando e praticando aquilo que estamos trazendo aqui aos domingos e também no de casa em casa, e bastante cuidado com tudo mais que está por aí. É certo que tem muita coisa boa por aí, irmãos. O Senhor Jesus tem falado no mundo inteiro, mas nós não precisamos tanta comida, nós precisamos nos alimentar, isto sim, em nome de Jesus. Outra coisa é o encontro dos jovens, que tem aos sábados, uma live dos jovens aos sábados. Também nós, como pastores das casas, os líderes das casas, os irmãos que estão discipulando, que estejamos atentos também, se nossos jovens estão realmente se envolvendo e participando desses encontros, dessas ministrações. Temos tido isso todos os sábados e está disponível para todos os jovens, de maneira que esse também é um cuidado que temos que ter no cuidado dos irmãos. Tá bem, queridos? Nós precisamos também saber quais os irmãos que têm tido dificuldades para acompanhar as ministrações aos domingos, para acompanhar o de casa em casa, para estar nesses encontros dos jovens aos sábados, irmãos que têm tido dificuldades por limitações realmente de internet, do próprio equipamento que tem na sua casa. Então, nós como aqueles que cuidam dos nossos irmãos, nós precisamos conhecer as dificuldades de cada um e buscar no Senhor uma forma de facilitar, de trazer condições para que aquela vidinha que está sob nosso cuidado, que aquela vidinha não perca tudo isso que está sendo trazido para a comunhão dos santos, para a vida da igreja, não perca por causa de equipamento, por causa de internet, por causa de coisas que ou não tem ou não sabe lidar, mas outros irmãos sabem e podem ajudar. Então tomem cuidado nisso também, meus queridos. Nós precisamos ter, eu anotei aqui, esse cuidado que temos que ter com a questão do Covid-19, né? Porque continuamos tendo bastante cuidado com isso. Nós precisamos realmente ter cuidado com isso. Mas o que eu realmente quero dizer aqui agora é que os irmãos estejam atentos ao rebanho que estão cuidando, a esses amados que estão confiados. Se houver algum caso na congregação, e já tivemos, né? Já tivemos alguns casos, nós precisamos estar atentos para que esses irmãos estejam bem orientados, estejam bem protegidos, para dar continuidade no cuidado, no tratamento, em tudo isso. Que nenhum irmão fique em algum lugar abandonado e exposto a essa enfermidade, de maneira que não tenha como
buscar realmente recursos. Eu sei que o Brasil está oferecendo todas as condições, mas o que eu me refiro é que nós, como irmãos em Cristo, estejamos atentos para ajudar. Existe hoje uma estrutura disponível para os irmãos, que vocês podem, havendo casos, procurar os nossos diáconos, eles estão com toda a orientação para os irmãos sobre esse cuidado, sobre como ajudarmos uns aos outros nesse assunto da Covid-19. Também, dentro do nosso cuidado pastoral com os irmãos, nós precisamos estar atentos nas necessidades dos irmãos, nas questões de alimentação, nas questões de medicação, nas questões financeiras também. Então, nós sabemos que muitos irmãos nesta congregação, e isso eu trago como um louvor ao Senhor, como glória para o nosso Senhor, muitos irmãos se ajudam uns aos outros de forma sem grande divulgação, né? Glória a Deus por isso, mas chega ao nosso conhecimento esse cuidado que os irmãos têm tido uns com os outros nas suas necessidades. Mas, como presbitério, queremos dizer aos irmãos que estejam atentos para que ninguém fique se sentindo assim em grande dificuldade sem o cuidado da igreja. Então, meus irmãos, tragam isso para nós, para nosso conhecimento, nas supervisões, com o presbítero que está responsável na sua supervisão, com qualquer um dos presbíteros, com qualquer um dos diáconos, para que nós possamos realmente nos ajudar e cuidar uns dos outros. Amém, meus amados? Outro assunto é a questão da oração congregacional. Nós temos tido aqui, retomamos, né, às 6h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, retomamos a oração aqui com os irmãos. Nós temos tido um cuidado de não passar de 30 pessoas, que era um limite que nos tinha sido dado, mas não temos tido essa dificuldade, talvez por causa do horário e do frio, não temos chegado a esse número aqui, mas queremos dizer para os irmãos, 6h30 da manhã, aqui na sede na Alberto Silva, nós estamos em oração. E oramos das 6h30 às 7h30. Então, se os irmãos têm condições de vir para cá, para estarmos orando juntos, façam isso. Venham. Há outros encontros de oração na congregação. A congregação não está limitada a este encontro aqui das 6h30 da manhã. Eu poderia mencionar pelo menos 2 encontros que eu sei, mas há encontros de oração, os irmãos estão orando. Na sexta-feira, à noitinha, os jovens estão aqui já também com um grupo de oração. A igreja está indo realmente pelo caminho da oração e nós precisamos nos fortalecer nisso. Então, aqueles que têm disponibilidade de tempo, venham orar conosco aqui às 6h30 da manhã, aqui na sede na Alberto Silva. Tá bem, meus amados? Um último assunto aqui, não é bem o último ainda, não. Com respeito a batismos, de vez em quando eu ouço, eu e os meus colegas ouvem de alguma pessoa que está sendo preparada para o batismo. Nós continuamos batizando irmãos assim, sem nenhuma dificuldade. Inclusive, na ceia agora que tivemos, neste mês de setembro, foi mostrado ali alguns batizados. Então, vocês realmente, havendo irmãos que já estão sendo preparados, estão prontos para serem batizados, nos comuniquem, porque nós vamos fazer o batismo de todo aquele que está para ser batizado. Tá bem, queridos? E um último comunicado diz respeito à questão das nossas contribuições, dos nossos dízimos, nossas ofertas. Eu quero realmente dar um testemunho aqui para vocês da fidelidade desta congregação nesse assunto. Nós temos realmente nos alegrado no Senhor, porque as dificuldades, elas não estão só espalhadas assim, né? Está tudo difícil no mundo, não. Todos os irmãos têm tido algumas dificuldades com respeito a trabalho e tudo. Então, nós sabemos disso, mas queremos dar testemunho da fidelidade dos irmãos. Ainda assim, queremos dizer aos irmãos que
estejam realmente orando e orientando os irmãos sobre a sua responsabilidade diante do Senhor, sobre a sua oferta, o seu dízimo diante do Senhor, para que isso não passe assim despercebido no coração dos irmãos. É muito mais do que trazer algum recurso, viu, irmãos? É muito mais do que isso. É um relacionamento com o Senhor que nós não podemos descuidar. Então, por isso, essa a palavra aqui para os irmãos. E dizer que o Senhor tem sido fiel conosco, com a nossa congregação e com todos os irmãos que estão congregando aqui. Nós queremos abençoar vocês agora em nome do Senhor Jesus e estamos disponíveis. Então, os irmãos tendo qualquer situação que precisam realmente, busquem pela supervisão, procurem um dos presbíteros, procurem um dos diáconos, mas nós estamos atentos a tudo isso aí. E eu creio que vale a pena dizer aqui para os irmãos que já estamos orando a respeito do retorno dos encontros aqui no nosso salão. Mas ainda não estamos com isso ajustado, resolvido. Nós temos muitos cuidados que têm que ser tomados e algumas orientações. Ainda estamos trabalhando nisso, mas logo, logo vamos ter uma palavra para a congregação também sobre isso, amados. Em nome de Jesus, Deus abençoe os queridos. Amém.